Fala galera, Boni e Dani aqui. A gente sabe que alguns tempos atrás lá em San Diego na Comic Con foi soltado os filmes futuros da Marvel e até as séries. Mas hoje a gente não vai falar disso, e sim do que eles não acabaram jogando nem sequer mencionando. Os X-Men. O que a Marvel está planejando? Por que tanta demora? Por que não soltam notícias? Não só deles, mas como também o Quarteto Fantástico. E apesar de ter saído até certos rumores que Deadpool 3 vai sair, ainda não tem nada concretizado nem formalizado. Então a gente vai falar um pouquinho disso para que a gente entenda por que tanta demora. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom galera, a gente sabe que depois que a Disney acabou comprando a Fox, os X-Men, o Quarteto Fantástico e até o Deadpool são agora em totais poderes da Disney. Mas vamos começar pelos X-Men. A gente sabe que se iniciou um fim de uma franquia em Fênix Negra, e então não trouxe muitos holofotes, uma linha temporária totalmente desalinhada. E agora a Disney tem totais poderes, mas eles não soltaram nenhumas notícias, na Comic Con nem sequer foi mencionado, falado. Não, a série não há nada. O filme vai ficar um pouquinho, eu diria o universo dos X-Men vai ficar um pouquinho congelado, para que venha lá na frente com muito capricho, trazendo alguns personagens, eu diria a maioria deles, novos. E claro, né, trazendo assim um bom início de história, trazendo uma linha temporária muito bem organizada. Como a gente já sabe, a Marvel sempre trouxe isso com os Vingadores, em todos os filmes, com aqueles personagens que sempre tiveram ali na Marvel. Resumindo galera, a Marvel está sim preparando um ótimo universo que deve chegar lá na frente dos X-Men. Vai demorar um pouquinho, vai levar um tempinho, sendo porque é um projeto que é necessário ali muita organização e cuidado, sendo porque a Marvel sempre tratou ali, principalmente a linha temporária bem usada, bem organizada, não só nos Vingadores, como em outros personagens. Então, a gente não sabe se os Novos Mutantes vai ter alguma conexão com esse novo universo dos X-Men que deve chegar lá na frente. A gente sabe também que alguns personagens recentes não devem aparecer logo de cara, ou talvez nem apareçam tão cedo, mas a Marvel vai trazer sim os X-Men futuramente. Mas por enquanto está congelado, não há nada, então a gente vai ter que aí esperar um pouquinho. Claro, né, a gente não vai querer ver o que a gente viu, né, lá pela Fox. Houve até ótimos filmes, mas houve ali uma coisa meio desalinhada ali na linha temporária. Outros são os Quartetos Fantásticos, né? Para quem não sabe ali, o Quarteto Fantástico, eu digo os quartetos, sendo porque houve duas eras, né? Tivemos dois primeiros filmes com alguns personagens sendo interpretados por alguns atores, e depois veio um reboot em 2015, que não agradou muito, não arrancou aplausos, não conseguiu chegar ali ao extremo. E até foi prometido um segundo filme dessa nova franquia, mas estão estudando para ver se não começam do zero. Então, também é meio complicado falar disso, mas a Marvel está sim planejando futuros filmes dessa franquia do Quarteto Fantástico lá na frente, para trazer uma coisa bem melhor, bem mais aprimorada, principalmente na narrativa da história, na origem de certos personagens. O histórico do Quarteto Fantástico, eu diria que é mediano. Os dois primeiros filmes, eles não foram um desastre total. Alguns personagens realmente ficaram meio abaixo. Algumas cenas de ação não foram assim tão elevadas. Repito, o reboot de 2015 não chegou nem perto de arrancar também grandes holofotes. Então a Marvel também está planejando isso. Acredito muito que lá na frente a gente vai ter mais coisas boas sobre o Quarteto Fantástico, mas também fica bem congelado aí, junto aos X-Men. E por último, o Deadpool. Bom, eu já fiz até uma análise do Deadpool, algumas notícias acabaram rolando. O Deadpool os dois primeiros filmes foram excepcionais em questão de cenas. Achei que o segundo houve muitos momentos cômicos, que acabou ali atropelando as cenas de ação e até uma seriedade que deveria ser jogada em alguns momentos.
mas não fugiu ali de ser, eu diria, ótimos e até bons filmes. Porém, o terceiro agora, na mão da Disney, muita coisa pode mudar. Aquelas cenas fortes de ação a gente não deve ver, sendo porque a Disney ela segue um protocolo onde muitas coisas não podem ser mostradas. Porém, é um dos universos que é mais prometido para um terceiro filme. Ainda não há uma confirmação exata, a gente sabe que vai sair, mas pode ser também que fique um pouquinho congelado. Mas deve sair primeiro que Quarteto Fantástico e que os X-Men. Bom, galera, por que eu estou trazendo essa análise desses três universos, ou dois universos e o personagem que é o Deadpool? Sendo porque depois que teve o fim, né, dos filmes últimos que acabaram saindo, dos três, não se falou mais, não criou mais perspectiva do que pode rolar, a expectativa ficou muito abaixo e o foco maior ficou somente na fase 4 da Marvel. Calma, galera, esses filmes vão sair, haverá sim uma preparação para que saia melhor. Acredito que o Deadpool saia primeiro, mas a Marvel sim tem planos para lançar X-Men ali, um novo universo, o próprio Quarteto Fantástico, trazendo outras coisas. Então a gente pode aí levar um tempinho, mas a gente vai esperar grandes obras desses filmes, desses personagens futuramente. E claro, a única coisa que eu não diria que é um desagrado, né, é o Deadpool, né? O Deadpool a gente sabe que deve chegar mais leve. Acabei de dizer por quê. A Disney ela tem certas regras que devem ser cumpridas. Ela estabelece isso, então a gente não deve ver um Deadpool tão violento, né? Mas acredito que sim, ela esteja preparando algumas coisas que devem ser utilizadas, que não foram utilizadas lá no passado, em todos esses filmes, em essas franquias, que deve sim surpreender o público. Então, tá aí a explicação, que esses dois universos mais o personagem deve demorar um pouquinho, mas vão chegar com muito capricho. Bom, galera, por aqui nós terminamos. É mais ali uma explicação, uma notícia que até fica ali meio, né, entediante. A gente só fica falando em fase 4 da Marvel, mas onde estão os restantes? E tá aí a explicação. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.